A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos lá então para mais uma ordenança bíblica. A lição dessa semana, a de número 11, vai falar sobre a ordenança para exercermos a fé, para colocarmos a fé em prática, né? Deus requer isso de nós porque é através da fé em prática que Deus demonstra seu poder, que temos experiências com Ele e o nome dele é glorificado, né? É isso que diz o texto de referência na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 2. Pela fé, os antigos, os nossos antepassados, alcançaram testemunho, né? E é a fé posta em prática a explicação do porquê às vezes um irmão sempre tem experiências com Deus para contar, enquanto o outro não tem. Pedro teve a experiência de dar alguns passos sobre as águas do mar agitado, porque ele colocou a sua fé em prática quando Jesus ordenou: vem, Pedro, enquanto que os demais discípulos não tiveram esse gostinho por permanecerem amedrontados no barco. E se tem experiências com Deus nesses momentos, nas tempestades da vida, isso se eu não ficar murmurando, amedrontado, e sim aproveitar a oportunidade. Os objetivos a serem alcançados hoje primeiro, mostrar que a fé deve ser realmente o firme fundamento do cristão, a fé em Jesus, é claro, né? Uma vez que ele é o nosso fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além desse que já está posto. O segundo objetivo é deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como, né? Alguém se agradaria de ser taxado de mentiroso? Pois é. Quando Deus diz algo na sua palavra e eu não acredito, indiretamente eu estou chamando Deus de mentiroso, né? Isso aconteceu com Sara. Ela riu consigo mesmo, um riso de incredulidade, quando Deus disse que ia dar a ela um filho na sua velhice. Mas como Deus é onisciente, ele repreendeu Sara e a repreensão, pelo jeito, deu certo, né? Funcionou. Porque nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus você vê Sara também sendo mencionada na galeria dos heróis da fé. E o terceiro objetivo de hoje é ressaltar que o justo viverá da fé. Eu acredito que ele está falando tanto na vida terrena, né, viver pela fé diante das dificuldades, quanto da vida eterna também. Com base no que Jesus respondeu para Pedro quando ele perguntou: Mestre, eis que deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? E Jesus respondeu: 100 vezes tanto nesta vida e por fim a vida eterna. A introdução diz que veremos na presente lição que a fé como firme fundamento, como condição para agradar a Deus e pela qual o justo viverá, é bíblica e cristocêntrica, resultando assim na vida do discípulo de Cristo um viver em obediência, plena confiança e esperança, mesmo em momentos difíceis e adversos. Então, Cristo é o centro da Bíblia, né? Todas as promessas de livramentos nos momentos difíceis e adversos e toda a sorte de bênçãos prometidas na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, partem de Cristo, né? Estão centralizadas em Cristo. Devido ao sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. E, juntamente com a bênção principal da salvação, vão todas as demais bênçãos, né? Paulo disse isso em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? E também em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, notem que a introdução também diz que essa fé bíblica e cristocêntrica resulta numa vida de obediência, confiança e esperança, não é isso? Que, por sinal, são requisitos necessários para alcançarmos as bênçãos condicionais, porque existem as bênçãos incondicionais, né? Que, independente de ter fé ou não, todos desfrutam, como o sol, a chuva, o ar que respiramos, entre tantas outras. E há também as bênçãos condicionais, né, que dependem justamente da obediência, da confiança e da esperança.
Por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus diz: se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra. Percebe aí, irmãos? O ser significa uma condição, né? E aqui o ouvires está relacionado a dar ouvidos, a obedecer. Então, se quiser e obedecer, comereis o melhor desta terra, né? E a fé bíblica e cristocêntrica produz em nós essa capacidade de obedecer, né? Quem crê realmente obedece. Outro exemplo está em João, capítulo 11, versículo 40. Jesus disse: se creres, olha novamente a condição aí, né? Se creres, se confiar, verás a glória de Deus, né? E não tem bênção maior do que ver a glória de Deus, né? E essa bênção está condicionada à confiança. E também a Bíblia nos capacita a confiar, porque a fé, a confiança, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mais um exemplo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, esse relacionado à esperança. Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Em outras palavras, ele está dizendo: se esperarmos em Cristo além dessa vida, não seremos os mais miseráveis dos homens, né? E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz que em Cristo nós temos essa esperança. E se a fé na Bíblia, na palavra de Deus, a fé em Jesus gera tudo isso, irmãos, é porque Deus quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, né? Inclusive as condicionais. O tópico 1 começa falando que a fé é o firme fundamento do cristão. E o que é um fundamento? É aquilo que sustenta algo, né? Sabe quando você precisa de algo que não tem fundamento, que não faz sentido, que não tem como acontecer, que é surreal, né? Mas que você precisa? Pois é, aí é que entra a fé como fundamento. Esse texto de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é algo que não se vê, mas que dá sustentabilidade ao cristão em meio às adversidades, em meio às dificuldades que a vida oferece. Tipo a raiz de uma árvore, ninguém vê a raiz, mas ela está lá sustentando a árvore para que ela não venha cair diante de um forte vento. Ela balança para lá, balança para cá, mas não cai. O item diz que no grego a palavra fé significa crer, que é uma convicção de algo sem fundamento, enquanto que no hebraico a fé aponta para uma confiança, para uma esperança no que foi prometido por alguém que é fiel. Daí a expressão fidelidade, que é a fé no latim. Fé, então, fala de algo verdadeiro, existente, mas que é abstrata, sem qualquer tipo de prova. Existem outros tipos de fé, vamos ver isso no próximo item, mas essa fé de Hebreus 11, que estamos estudando, é gerada ao ouvirmos a palavra de Deus. Paulo disse: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aconteceu com Pedro. Ele estava desanimado na beira do mar por não haver pescado um único peixe a noite toda. Então Jesus entrou no barco de Pedro e começou a pregar para a multidão que estava na praia. Pedro ficou ali ouvindo a palavra de Deus e a palavra foi gerando uma fé tão grande no coração de Pedro que quando Jesus mandou ele jogar novamente a rede, Pedro disse: mestre, trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Agora pela manhã então seria impossível, a maré não está para peixe, mas diante da tua palavra eu vou lançar a rede. E do nada, irmãos, apareceu uma quantidade tão grande de peixes que a rede estava quase se rompendo. Precisou os outros pescadores ajudar o Pedro a puxar a rede. E essa é a fé gerada em nossos corações quando ouvimos a palavra de Deus. No item 1.1, nós vamos conhecer então quais são os outros tipos de fé que a Bíblia relata. A primeira é essa que acabamos de falar. A fé como uma dádiva de Deus, gerada ao ouvirmos a sua palavra. Através dessa fé, além de desfrutarmos de milagres conforme aconteceu com Pedro,
ela pode ter um alcance maior se crermos em Jesus como o Filho de Deus enviado para nos salvar. E isso é mais importante ainda, porque do que adianta eu desfrutar dos milagres, crer em Jesus como Salvador dos meus problemas terrenos, se eu não crer nele como Salvador da minha alma, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder eternamente, como aconteceu com aqueles 9 leprosos de Lucas capítulo 17. O segundo tipo de fé é um dom espiritual, né? Paulo cita ela naquela lista de dons em 1 Coríntios capítulo 12. Essa fé é sobrenatural, mas não está necessariamente relacionada à fidelidade, de Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Essa fé como dom espiritual é diferente porque ela não salva. E a gente pode afirmar isso com base no que Jesus disse. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, operamos maravilhas. Mas Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Tem também a fé natural, diz respeito a uma confiança em algo ou alguém que não seja Deus. Na verdade, essa fé é um empecilho para a fé salvífica, né, conforme nós vamos ver no próximo item. E o quarto tipo de fé é aquela que está relacionada à fidelidade. É uma das virtudes do Espírito Santo, estudamos sobre ela na lição 7, né? É essa mesma fé de Hebreus capítulo 11 também. Alguém para ser chamado amigo de Deus, como Abraão, para falar face a face com Deus, como Moisés, para ser reconhecido pelo próprio Deus como alguém segundo o seu coração, como Davi. Todos eles, né, estão nessa galeria dos heróis da fé, e alguém com tanta intimidade assim só pode ser fiel a Deus, né? Então, essa fé de Hebreus 11, ela está relacionada com a de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mas não necessariamente com a de 1 Coríntios, capítulo 12. Esses são, então, os 4 tipos de fé que existem, né? 2 delas dizem respeito a essa vida, a fé natural e a fé com o dom espiritual, né? Eu costumo comparar com pão que perece, justamente porque tudo que conseguimos através delas se finda quando nós morremos, né? E as outras 2 estão relacionadas à salvação, a fidelidade a Deus e a fé que, ao ser gerada pela palavra de Deus, nos leva a receber Jesus como Senhor, né? Essas são comparadas ao pão que permanece para a vida eterna. E vale observar, irmãos, que pode acontecer de alguém não ter a fé como dom espiritual, não operar nenhum milagre, mas ter a fé salvífica no Filho de Deus, tá bom? João Batista foi um exemplo disso. Ele nunca operou nenhum milagre, né? Em João, capítulo 10, versículo 41, diz isso. Ele não tinha esse dom. Mas Jesus disse que dos nascidos de mulher nunca houve ninguém maior que João Batista. E tudo que João Batista disse sobre Jesus, nada caiu por terra, né? Deus assinava embaixo. Às vezes a pessoa fica triste, chega até a pensar se Deus está realmente com ela, né? Puxa, Deus nunca operou nenhum milagre através de mim. Sendo que ela está provando o maior de todos os milagres, né? O perdão dos seus pecados, o de ter o seu nome escrito no livro da vida, que era um milagre maior que esse. Quando Jesus disse para os seus discípulos que voltaram alegres de uma missão, porque pelo nome de Jesus os demônios se sujeitavam a eles, Jesus disse, né? Não se alegrem por isso, se alegrem por seus nomes estarem escritos no livro da vida. E isso serve também para aqueles que nunca expulsaram um demônio no nome de Jesus, né? Talvez isso nunca aconteceu, você não teve essa experiência porque você não exerceu a sua fé quando teve a oportunidade, né? Mas não se entristeça porque ainda é tempo, né? Tem muita gente precisando ser liberta das garras do diabo. Mas se alegre muito mais por seu nome estar escrito no livro da vida. O item 1.2, então, vai falar sobre os empecilhos da fé. Quando Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força, ele está se referindo a esses empecilhos que surgem para tentar minguar a nossa fé e a necessidade de lutarmos contra eles. A salvação é totalmente pela fé, isso não tem dúvida, né? Pela graça sois salvos por meio da fé.
mas é necessário um esforço para conservar essa fé. Tanto que Judas, o irmão do Tiago, na sua carta, né, ele exorta a igreja a perseverar na fé que uma vez foi dada aos santos. No começo ele até pretendia falar acerca da salvação, mas o Espírito Santo, conhecendo a necessidade da igreja e que haviam os minguadores de fé infiltrados no meio deles, mudou o discurso de Judas, até porque não adianta falar de salvação se a fé que nos salva está sendo ameaçada, né? Tem que cuidar da fonte da salvação. Esse item apresenta 11 empecilhos que procuram minar a nossa fé. Parece muito, mas ainda não são todos, né? Mesmo assim, não vai dar para aprofundar em todos esses que são citados no item devido ao tempo, né? Mas a vida pecaminosa desenfreada é um desses empecilhos. Notem que ele não diz que o pecado isolado é um empecilho para a fé, mas a vida pecaminosa desenfreada, sem controle, né? João disse que aquele que permanece em Cristo não vive pecando o tempo todo. E quando isso acontece é porque, na verdade, a pessoa não viu a Cristo e nem o conheceu. Então o problema não é simplesmente pecar e a fé já ir embora. Porque se pecarmos por algum descuido, seguido de arrependimento e confissão sincera, haverá as consequências sim, mas temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Irmãos, se no primeiro pecado a fé já fosse embora, ninguém teria fé, né? Porque João disse que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Salomão, por sua vez, disse que não há homem que nunca peque, e Paulo afirmou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Claro, se não se arrependerem e não se converterem, né? Então, um dos empecilhos para a fé é o pecado desenfreado e incontrolável. Quando isso acontece, a própria consciência fica acusando a pessoa o tempo todo e ela fica sem forças para buscar a Deus. Davi pecou com Batseba, não foi um pecado desenfreado, foi um acidente de percurso, uma falta de vigilância, né? E a consciência dele o acusou, levando ele a clamar: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Agora imagina a pessoa que vive pecando o tempo todo, né? Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que as iniquidades fazem separação entre o pecador e Deus. E se Deus é o autor e consumador da fé, a pessoa que está separada de Deus está separada da fonte que gera essa fé, né? Mas conforme disse o apóstolo João, meus irmãos, se a nossa consciência nos acusa uma vez ou outra, como aconteceu com Davi, maior é Deus do que a nossa consciência. E se ela não nos acusa, temos paz com Deus. Também a falta de temor a Deus tem sido outro empecilho da fé. O temor do Senhor deve ser o princípio não só da sabedoria, como disse Salomão, mas também da fé. Aquele que teme a Deus de verdade, ele se aparta do mal. Mais um empecilho aí, irmãos, importante para ser destacado, é a confiança na própria capacidade intelectual. Ela também tem minguado a fé de muita gente. E Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. E isso aconteceu com o próprio Salomão. Deus disse para ele não se misturar com mulheres pagãs, porque elas iam afastar ele da fé no verdadeiro Deus. E Salomão, talvez confiando na sua sabedoria, no seu intelecto, não deu ouvidos à voz de Deus e se corrompeu com os deuses das suas 1000 mulheres, né? Que coisa, né? A ordem era para não se envolver com nenhuma mulher sequer e Salomão arrumou logo 1000. Então, meus irmãos, não confie na sua capacidade intelectual. Tiago diz que, sem Deus, essa capacidade intelectual é animal e diabólica. Tem também a confiança no poderio financeiro como outro vilão, como outro empecilho da fé. Isso fala daqueles que aparentemente estão firmes na fé, como aquele jovem rico religioso, né? A pessoa está todo dia na igreja, dando glória a Deus e aleluias, mas porque a conta no banco está gorda, né? Deixa a crise ou o desemprego bater na porta para ver. E sem contar o desinteresse pelas coisas espirituais, né? Irmãos, alguém que não ora, que não lê a Bíblia, que não consagra, que se ausenta dos cultos, como pode permanecer na fé? Não tem como, né?
Pedro disse que não negaria Jesus de forma alguma, mas ele não orava, ele não vigiava, não jejuava, não meditava nas Escrituras. As referências estão aí na tela, né, para os irmãos conferirem. Claro que tudo isso antes do Pentecostes, né? E não deu outra, né? Ele negou Jesus 3 vezes. Mas enfim, são vários os empecilhos da fé que exigem de nós batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada. Que possamos aprender com os heróis da fé, conforme vai dizer o item 1.3, com o modo de vida deles. E ser imitador de quem vive com Deus não é pecado não, tá bom, irmãos? Paulo disse, sejam meus imitadores. O escritor aos Hebreus também, né? Imitem a fé dos vossos pastores, atentando para a maneira de viver deles. Pecado é imitar o ímpio, né? Ter o ímpio como exemplo. Diz assim o item, é preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais. Ou seja, eram pessoas comuns, não eram super-homens, nem homens de ferro, ou mulheres maravilhas, mulheres biônicas, não é nada disso, né? Eram pessoas normais, né? De carne e osso como qualquer outro, sujeitas às mesmas paixões que nós. Tiago fala isso acerca de Elias. Elias orava e descia fogo e água do céu, ou seja, ele era uma pessoa comum, mas de uma fé enorme. E por isso ele e todos os demais heróis da fé fizeram a diferença, né? E isso já responde à pergunta que está aí no item. O que tornou homens como Noé, Abraão, Moisés, Elias, entre outros, diferenciados a ponto de serem reconhecidos entre os estudiosos como heróis da fé? Justamente a fé de cada um deles, que era demonstrada pela dedicação e entrega de cada um ao Senhor. Não adianta apenas dizer que temos fé, porque essa fé deve ser demonstrada pelas obras, pelo nosso viver na presença de Deus. Tiago disse, mostra a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E são essas as obras que acompanharão aqueles que morrem no Senhor, obras de fé. Vamos agora para o tópico 2, que vai aprofundar nessas palavras do escritor aos Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O item diz que o reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé, e que tudo que não provém da fé é pecado. É pela fé que recebemos a salvação, é pela fé que somos justificados para obter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Enfim, a vida do discípulo de Cristo é regida pela fé. Paulo confirma isso, ele diz que não andamos por vista, mas por fé. E se o crente é movido por fé, a fé é como o combustível do crente, né? Irmãos, imagina você fazendo uma viagem de 3.000 quilômetros numa estrada cheia de buracos e enchendo o tanque apenas uma vez, apenas no início da viagem. O máximo que você vai rodar é 500 ou 600 quilômetros. Então, se você não reabastecer antes de esvaziar totalmente o tanque, certamente você vai ficar no caminho, né? Da mesma forma, estamos numa viagem rumo a uma cidade chamada Nova Jerusalém, né? Onde a duração dessa viagem é o tempo da nossa vida. Ela pode ser longa, então para chegarmos lá nós temos que exercer a fé, queimar o combustível e reabastecer o tanque do coração continuamente antes do combustível fé acabar, né? E essa estrada é esburacada, o trajeto é dificultoso, cheio de obstáculos pelo caminho, os empecilhos que falamos há pouco, que vão minguando a nossa fé, o combustível, cada vez mais rápido. Então eu não posso encher o tanque do meu coração com o combustível fé somente ao iniciar a viagem na minha conversão, né? Eu preciso reabastecer continuamente até chegar no final dessa viagem, senão eu corro o risco de ficar pelo caminho, assim como muitos do povo de Israel pereceram no deserto rumo à cidade de Canaã. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se reabastece o tanque do coração também ouvindo a palavra de Deus continuamente. Item 2.1. A fé quebra obstáculos e abre portas. Ela ultrapassa barreiras que aos olhos humanos são intransponíveis, né? Ele cita aí alguns exemplos bíblicos de pessoas que romperam barreiras através da fé para conseguirem seus objetivos, como o centurião que conseguiu deixar Jesus admirado
ao se humilhar rogando pela cura do seu criado. Não sou digno que entres debaixo do meu telhado, então diga somente uma palavra e meu criado sarará. Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vai e como tu creste, assim seja. Irmãos, a Bíblia diz que naquele mesmo momento, antes do centurião chegar em casa, o criado dele foi curado, né? Mas notem as palavras de Jesus, como tu creste, assim seja. Então, meus irmãos, Deus opera de acordo com a nossa fé. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que em nós opera, segundo a nossa fé. Tem outro exemplo aí no item que aconteceu a mesma coisa. O processo para o milagre foi o mesmo, de acordo com a fé. Fala da mulher do fluxo de sangue. Ela chegou por trás de Jesus, no meio de uma multidão, e no pensamento ela dizia, se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada, né? E assim como ela creu, aconteceu. Ela tocou nas vestes de Jesus e imediatamente ela foi curada. Então, meus irmãos, se você precisa de algo grande, mas acha que Deus vai te dar algo pequeno, como tu creste, assim será. Então, peça a Deus o que você precisa, mas peça com fé. Como disse o Tiago, não pense que você vai receber algo de Deus se pedir sem fé. Tem gente que confunde. Paulo disse que não devemos ambicionar coisas altas, mas nos acomodar com as humildes. Sim, mas ele está se referindo à ostentação, a algo desnecessário só para preencher o nosso ego. Então não podemos confundir. Já no terceiro exemplo, citado aí no item, o da filha de Jairo, reforça aquilo que falamos no início, quando Pedro ouviu as palavras de Jesus, direcionadas à multidão, e as palavras de Jesus gerou a fé necessária no coração de Pedro, para que ele recebesse um milagre, que foi aquela pesca maravilhosa. No caso de Jairo, o processo foi semelhante. A filha dele estava doente, Jairo tinha fé que Jesus podia curá-la, mas talvez ele não tinha fé suficiente que Jesus podia ressuscitá-la se fosse preciso. Então aconteceu todo aquele roteiro, a mulher aparentemente furando a fila e sendo abençoada primeira que Jairo, Jesus dialogando com ela, mas tudo isso tinha um propósito, irmãos. Então não questione, não murmure por causa do processo que você está passando, né? Com certeza Deus tem um propósito nisso. Dá para perceber que o propósito no caso do Jairo era que ele ouvisse o diálogo de Jesus com aquela mulher que foi curada, que ele ouvisse a palavra de Deus e assim fosse gerada a fé necessária para que Jairo pudesse suportar o baque que ele ia receber de que sua filha já havia morrido. Quando a notícia chegou, Jesus disse, não temas, Jairo, crê somente. E a essa altura, meu irmão, o que Jairo mais tinha era fé. Jesus então foi e ressuscitou a filha dele. Enfim, nas três situações, a lição que fica para nós é, ouça a palavra de Deus, creia e tome uma atitude de fé, para que os obstáculos sejam quebrados, as portas sejam abertas e você receba o teu milagre. Item 2.2. A manifestação da fé gera atitudes. Ele diz que a fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de algo que ainda não existe e que a fé, ela não deve ser hipotética, incerta, improdutiva, morta, sem comprovação pelas obras. A fé que não se manifesta por meio das obras é inútil, é morta, conforme diz Tiago em sua carta. O item aí destaca dois exemplos bíblicos de homens de Deus que tiveram a fé evidenciada por suas atitudes. Um deles foi o Noé, que manifestou a sua fé ao construir uma arca em obediência à voz de Deus, uma arca com 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 5 andares, né? E numa época que não tinha qualquer tipo de maquinário ou tecnologia, 1500 anos antes de Cristo, Noé não tinha recurso algum, a não ser a fé e a mão de obra. Percebem, irmãos? Fé e obra. Só a fé não resolveria, nem só a mão de obra, né? Tá certo que ele levou por volta de 100 anos para terminar a arca, mas não importa o tempo da vitória chegar, né? O importante é que ela chegue. E o mais importante, irmãos, durante todo esse tempo, Noé nunca desfaleceu na fé. Impressionante, né? Essa é a fé que agrada a Deus.
quando você reconhece que não tem condições por seus próprios esforços, mas você ouve a voz de Deus e acredita que será possível. Então Deus prepara tudo, te capacita, você enfrenta os obstáculos sem desfalecer e consegue seu objetivo final. O outro exemplo aí no item de alguém que manifestou a fé através das atitudes foi o Abraão. Irmãos, imagina você ouvindo uma voz do nada dizendo: sacrifica teu único filho. Isso aconteceu com Abraão. Ele obedeceu e preparou tudo para sacrificar o seu filho Isaque, até que no momento que Abraão estava prestes a consumar o sacrifício, Deus interveio. Abraão reconheceu a voz de Deus, né? E Jesus vai dizer mais na frente que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Isso fala de intimidade, né? Para discernir quando é Deus que está falando. Tem muita gente sofrendo, né? Perecendo, pagando o preço porque não percebe quando é Deus que está falando. E isso aconteceu com o rei Josias, um excelente rei, mas que morreu por não discernir que era Deus falando através do rei do Egito, o faraó Neco, para ele sair do meio do caminho. Eu imagino Josias pensando: o quê? Deus falando através desse incircunciso? Impossível. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E não deu outra. Josias morreu por não dar ouvidos à voz de Deus que saiu da boca do faraó Neco, enquanto que outros já sofrem porque pensam que é Deus que está falando quando não é. A Bíblia diz que o anticristo enganará muitos com sinais e prodígios, parecendo Deus, sentado num trono como Deus, mas que não tem nada de Deus, pelo contrário, né? Ele é contra Deus, ele é um anticristo. E quantos hoje que já são enganados por usar o critério da aparência como identificação se algo vem de Deus ou não? Irmãos, precisamos buscar intimidade com Deus, né? Através da oração, da fé, da obediência à palavra de Deus. Amar, meus irmãos, amar, Deus ama a todos, a todo mundo. Mas intimidade se conquista. Deus amou todos os discípulos de Jesus até o fim. Mas intimidade, a ponto de perguntar para Jesus quem o havia de trair, só João tinha. Item 2.3. A fé é produzida e pode ser alcançada. Produzida ao ouvirmos a palavra de Deus, e quando mergulhamos na palavra de Deus e descobrimos seus mistérios, quando nos aprofundamos cada vez mais sobre o que Deus tem feito, isso aumenta a nossa fé, como aconteceu com Raabe, aquela prostituta da época de Josué, né? Ela ouviu o que Deus havia feito com os inimigos de Israel, creu, temeu e escondeu os espias de Deus, né? E por isso, devido à sua atitude de fé, o Senhor poupou ela e toda a sua casa, né? Toda a sua família. Irmãos, é bom observar também que o fato da Raabe entrar para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, e para a genealogia de Jesus, em Mateus 1, não significa que tem prostituta no rol dos heróis da fé, e muito menos que Jesus era descendente de uma prostituta, tá bom? A gente precisa considerar que a partir do momento que ela creu em Deus e temeu, Deus lançou os pecados de Raabe nas profundezas do mar, conforme disse o profeta Miqueias. Então, a Raabe que entrou para a galeria dos heróis da fé e para a genealogia de Cristo, não era mais uma prostituta. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não é isso? Daí a explicação também do porquê Jesus disse para um ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso, sendo que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Porque, assim como Raabe, aquele homem também não era mais ladrão a partir do momento que ele creu em Jesus como sendo filho de Deus. Porque esse processo, irmãos, de regeneração e justificação em Cristo é instantâneo, né? Mas enfim, a fé que é produzida ao ouvir a palavra de Deus aumenta conforme nós vamos colocando ela em prática, né? Paulo disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, no sentido de escutar. E ela aumenta quando ouvimos, no sentido de dar ouvidos, de obedecer à palavra de Deus, já que, conforme vimos, isso nos leva a ter experiências com Deus e, consequentemente, aumento na fé. Chegamos no tópico 3, que afirma: o justo viverá da fé. Abacuque disse isso, Paulo disse o mesmo na carta aos Romanos.
E da mesma forma o escritor aos Hebreus também deixou registrado que o justo viverá pela fé. E como pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada, o justo realmente viverá pela fé, né? Inclusive essa foi a tese que levou Martinho Lutero a fazer aquela reforma protestante em 1517, né? Até então ele estava sendo enganado pela doutrina da salvação pelas obras, como muitos são enganados até hoje, né? Até que Deus iluminou Lutero com a luz da palavra. O item diz que a jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé. A base é a fé e o caminho a seguir continua sendo a fé. E isso fala da necessidade de perseverança na confiança em Deus e na sua palavra, né? Sem retroceder. O comentarista alerta que precisamos estar atentos para não sermos influenciados pela sociedade mundana atual, que ainda insiste nessa falsa doutrina da salvação pelas obras, né? Sem a fé bíblica e cristocêntrica. Eles até pregam a fé, mas a prioridade para eles são as obras, né? Sabe o que acontece, irmãos? As pessoas meio que entram em parafuso, porque enquanto Paulo diz que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem das obras para que ninguém se glorie, Tiago diz que a fé sem as obras é morta, ou seja, que as obras são necessárias para a salvação. Só que Paulo e Tiago, eles não estão se contradizendo, né? Até porque ambos foram inspirados pelo Espírito Santo ao escreverem isso, né? O que acontece, irmãos? Tanto a fé quanto as obras que evidenciam a fé são importantes sim para a salvação, mas a ordem dos fatores nesse caso não pode ser alterada, porque ela altera o produto final, que é o destino da nossa alma, né? A fé deve estar na frente e as obras acompanham atrás. Não é isso que Jesus disse em Apocalipse? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, ou seja, morrem na fé, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os sigam. Com Noé não aconteceu isso, vimos há pouco. Primeiro ele creu e depois mãos à obra. É só você imaginar um trenzinho, irmãos, seguindo rumo a uma estação com a locomotiva na frente, puxando os vagões, né? E não faz sentido a locomotiva chegar sem nenhum vagão na estação, já que ela foi feita para puxar vagões, né? E os vagões também não irão a lugar algum se não forem puxados pela locomotiva. Assim também acontece nessa questão da fé e obras. A fé deve estar na frente, como uma locomotiva, né? Não faz sentido a fé chegar na estação salvação sem os vagões das obras, porque Deus nos chamou para isso, né? Para as boas obras. E por outro lado, as obras não vão a lugar nenhum se não forem puxados pela fé. Isaías diz que elas são como trapos de imundície diante de Deus. Item 3.1. Perca tudo na vida, só não perca a fé. Ele pega como exemplo o apóstolo Paulo. Irmãos, assim como Cristo sofreu todo aquele flagelo antes de morrer na cruz, açoites, vinagre no lugar de água para matar a sede, coroa de espinhos na cabeça, o peso da cruz no caminho rumo ao Gólgota, as mãos e os pés transpassados, cusparada, blasfêmias, escárnios, mas continuou nos amando e não negou seu propósito de morrer em nosso favor. Da mesma forma, Paulo não negou a fé em Cristo, né? Mesmo sofrendo tantos dissabores, açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, naufrágios, abismos, fome, sede, frio, nudez, assaltos, entre vários outros perigos citados aí no item, né? E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 38, até picado por cobra ele foi, e tudo isso por amor a Cristo. Ou seja, ele retribuiu, ele correspondeu ao amor recebido de Cristo. Irmãos, isso fala de reciprocidade, né? Da mesma forma que Jesus nos amou e não nos negou por nada, nós devemos amar a Ele também, sem negá-lo por coisa alguma, né? Nada, irmãos, nada neste mundo deve tirar a nossa fé e nos fazer desistir de seguir Jesus, né? Deus requer isso de mim e de você, né? Reciprocidade. Muitas vezes nós queremos que Deus nos guarde como a menina dos seus olhos, conforme pediu o salmista no Salmo 17, versículo 8. Deus nos atende
Ele nos protege realmente como a menina dos seus olhos, conforme Zacarias capítulo 2, versículo 8 diz, mas ele requer de nós que obedeçamos também, que sejamos fiéis à sua palavra, como a menina dos nossos olhos também. Provérbios capítulo 7, versículo 2 diz isso. Irmãos, Jesus foi bem claro, eu só negarei diante do meu Pai que está nos céus aqueles que me negarem diante dos homens que estão na terra. Se alguém amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, até a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. E nessa lista você pode incluir time de futebol, namorada, shopping, dinheiro, enfim. Então, perca tudo na vida, mas não perca a fé, a fidelidade a Deus. Item 3.2. Vivemos por fé e não por vista. São palavras também do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Isso fala do exercício da fé, que é uma necessidade do cristão. E Deus prova a nossa fé, né? Pedro diz isso, Tiago também. Claro, não para saber se eu tenho realmente fé ou não, afinal ele é onisciente, né? Mas para nos fortalecer, porque assim como o exercício corporal numa academia fortalece o corpo, o exercício espiritual que fortalece a nossa alma é a fé. Ao enviar um leão e um urso para Davi matar, o propósito de Deus ali era dar resistência espiritual a Davi, fortalecer a sua fé diante da prova, da perseguição que viria através do gigante Golias lá na frente, né? Esse é o propósito da nossa fé, irmãos, vencer as batalhas da vida e não querer usar para prejudicar alguém, contrariando os propósitos de Deus, né? Tiago e João também, antes de terem uma transformação total do Espírito Santo na vida deles, no início da conversão eles queriam fazer isso, né? Tinham a fé de Elias, de fazer descer fogo do céu, só que eles queriam usar essa fé para consumir os samaritanos, né? Contrariando o propósito de Jesus, que veio para dar vida e vida com abundância, e não para matar as almas. Por isso Deus tem que assinar embaixo. Cada petição pela fé tem que estar de acordo com a vontade de Deus. O item 3.3 encerra a lição de hoje dizendo que exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. O salmista disse, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Só que essa entrega deve ser uma disciplina, né? É algo contínuo, através de uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, de consagração. Independente se vai tudo bem ou mal, o crente não pode perder o ritmo da espiritualidade quando não é tempo de guerra, né? Quando tudo vai bem. Davi, nós já falamos sobre ele nesse assunto, né? Ele deixou de exercitar a sua fé por um momento, ficou ocioso no terraço do palácio, e foi o suficiente para levar um tombo diante da sensualidade de Batseba, né? Por isso a determinação bíblica é orai sem cessar, medite dia e noite na palavra de Deus, assim nunca irá faltar o oxigênio da alma chamado fé. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Deus abençoe por você ter nos acompanhado até aqui. Querendo Deus, na próxima semana, então, estaremos de volta para estudarmos juntos a penúltima lição desse trimestre, a de número 12, que vai falar sobre a ordenança para amar o próximo. Eu tenho certeza que essa lição também será uma bênção para a glória de Deus. Conto com vocês e até lá.